Esse é o último sermão dessa série, Tito. Estamos encerrando essa jornada de 2 meses que nós tivemos através desse livro. Eu não vou fazer nenhum tipo de recapitulação daquilo que nós já conversamos durante esses domingos que passaram, porque, enfim, está tudo disponível para você nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Então, se você tiver alguma curiosidade sobre alguma determinada passagem bíblica que nós tratamos aqui nessa série, você é bem-vindo para passar lá nas nossas redes sociais e ouvir os sermões anteriores. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que o Bruno trouxe aqui na semana passada. Na semana passada, o Bruno ele nos instruiu acerca de como nós devemos lidar com a chamada inteligência inútil. Os versículos 9 a 11 foram objeto de profunda reflexão do Bruno na semana passada, e quando nós refletimos sobre essa passagem, a tese do Bruno era muito simples. Esse tipo de conduta de intelectualidade cristã é inútil, essa intelectualidade que se envolve com controvérsias, com coisas que são genealogias, discussões tolas e etc. Isso daí deve ser algo rejeitado por nós. Além disso, o Bruno também trouxe uma reflexão muito importante sobre a questão da disciplina bíblica, quando ele nos disse que o homem faccioso, o indivíduo que é o falso mestre, ele deve ser repreendido, ele deve ser chamado às falas 1 ou 2 vezes e depois disso ele deve ser rejeitado. Hoje eu quero lhes falar sobre relacionamentos, porque entendo que essa porção que o Bruno pregou na semana passada e essa porção que nós vamos ver hoje, elas essencialmente falam sobre a instrução paulina para Tito, de como ele deve se relacionar com os diversos grupos que podem surgir na igreja. Lembre-se que a tese maior deste livro é: Tito, eu te coloquei em Creta porque eu quero que você coloque ordem na casa. Eu quero que você coloque ordem na igreja. Eu quero que você estabeleça os ministérios presbiterais. Eu quero que você instrua o povo a se relacionar com a sua fé e com a realidade. Eu quero que você seja alguém que vai lutar pela sã doutrina dentro da tua igreja. Eu quero que você seja alguém que vai desfrutar de relações interpessoais saudáveis e bíblicas. Enquanto o Bruno falou na semana passada de inteligência inútil, eu queria dar uma olhadinha nessa mesma porção que o Bruno falou, olhando uma outra coisa. Os tipos de pessoas que o apóstolo Paulo coloca aqui, que é possível encontrarmos nessa igreja, que é possível encontrarmos na nossa igreja, que é possível encontrarmos na nossa caminhada, dentro da nossa família, onde quer que nós estejamos. Agora, quando a gente fala de relacionamentos, a gente está vivendo uma época muito interessante, uma época ímpar. Porque, por causa da pandemia, a gente meio que desaprendeu a se relacionar. Por causa da pandemia, a gente não sabe mais se relacionar. A gente se relaciona a partir de uma realidade virtual. E é bem verdade que a virtualidade nesses dias de pandemia é uma bênção. Nós temos irmãos que estão nos acompanhando hoje à distância, pela internet, por causa ainda da pandemia. É bem verdade que o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da virtualidade nos abençoou muito durante essa pandemia. Eu não consigo imaginar o que seria de nós, inclusive da nossa igreja, se nós não tivéssemos a bênção da virtualidade nesse tempo de distanciamento social. Isso está claro para nós. O desenvolvimento cultural tecnológico, ele é uma bênção de Deus para nós. Isso não resta dúvida. Agora, é bem verdade que a tecnologia é uma espada de 2 gumes. E se você um dia fizer uma pesquisa, você pode bater no Google, colocar lá relacionamentos na pós-pandemia ou no período pandêmico. Você vai encontrar N estudos, artigos, todo tipo de, informação à sua disposição ali, dizendo uma coisa muito simples. Nós não sabemos mais nos relacionar no tete-a-tete. A gente não sabe mais se relacionar olhando no olho, conversar olhando no olho.
os neurologistas e os teóricos do comportamento, eles estão falando que nós vamos precisar de pelo menos 5 anos para talvez voltar ao nosso normal de relacionamento pessoal presente, físico. Porque eu não sei se você já percebeu, essa é uma realidade minha. Eu me desenrolo muito mais agora numa reunião via Zoom do que se eu tiver que sentar numa mesa e fazer essa mesma reunião. O que eu trato em 20 minutos no Zoom, eu preciso de 2 horas numa mesa para sentar com todo mundo. Porque é mais prático, né? É mais rápido, é mais simples. Só que é extremamente impessoal. Só que é extremamente desconectado. Porque uma coisa é você entrar na internet para conversar com alguém sem se preocupar com o sentimento, com a cara que está muito lá do outro lado, sem se preocupar com aquilo que a gente chama de ambiência do relacionamento, do que você sentar numa mesa e aí você está lidando com uma pessoa que está ali do outro lado, que eventualmente vai te olhar diferente, que eventualmente vai transmitir uma comunicação diferente, que eventualmente não vai estar tão bem. Aí aquela pauta que você tem, ela, eita, caiu. Porque a gente, durante esse período de pandemia, a gente desaprendeu a se relacionar no nível da intimidade. A gente sabe se relacionar no nível da virtualidade. A gente sabe se relacionar no nível do Zoom. A gente sabe ligar a câmera e a gente eventualmente acha que porque sabe ligar a câmera, a gente sabe se relacionar. O apóstolo Paulo ele vem alertar Tito como pastor de Creta dizendo: igreja é um lugar de conexão e de relacionamentos. Igreja é ambiente onde vidas se entrelaçam. Igreja é um ambiente onde as relações elas precisam ser profundas e andar na contramão do mundo. Em que sentido, Isaac? No sentido de que enquanto nós vemos relações no mundo sendo construídas de maneira descartável ou por interesses, e a gente chama isso de networking, na igreja nós temos um chamado para nos relacionar uns com os outros com base no amor, na intimidade, no entrelaçar das vidas. Por isso que a fala do apóstolo Paulo, no final dessa passagem que a gente acabou de ler, ela é muito interessante. Ele diz assim: todos os que estão comigo enviam saudações. Isso daqui é a despedida do Zoom. Só que ele aprofunda agora. Ele diz assim: saudações àqueles que nos amam na fé. Uma coisa é você mandar uma saudação e falar assim: saudação, um abraço, salve. Outra coisa é você dizer assim: saudações àqueles que nos amam. O apóstolo Paulo, nessa passagem, escrevendo a Tito, ele está falando de outro nível de relacionamento. Ele não está falando desses relacionamentos virtuais. Eu acho que o apóstolo Paulo teria dificuldade de chamar de relacionamento aquilo que nós chamamos hoje de relacionamento de Zoom. Esses relacionamentos formados a partir do Tinder. Esses relacionamentos formados a partir do Instagram. E porque é superficial, eu não sei se você já percebeu, a gente adiciona na nossa vida e deleta e bloqueia da nossa vida como a gente aperta um botão nas nossas redes sociais. Tem um hater lá, a gente bloqueia ele. E a gente adiciona e deleta da nossa vida a partir deste paradigma. O apóstolo Paulo, não, eu estou falando que a igreja é o ambiente onde vidas se entrelaçam não a partir de uma virtualidade, não a partir de uma demanda, vidas se entrelaçam a partir do amor. Saudações a todos aqueles que nos amam. Relacionamento cristão, ele é diferente do networking profissional.
Porque o networking profissional, eu me relaciono com fulano porque ele vai me colocar em contato com ciclano. E eventualmente ele vai me dar uma promoção. Eventualmente esse relacionamento tem algo a me dar. Quando o apóstolo Paulo está dizendo saudações a todos aqueles que nos amam, o que eu posso dar para esse? Porque amor não é sobre o que eu tenho para receber, mas sobre como eu posso servir e amar. Amor muda os vetores da maneira como a gente se relaciona. Porque o mundo nos ensina a gente se relacionar com as pessoas na medida do que isso é bom para mim. Na medida de como isso vai me ajudar, como isso vai me acrescentar em alguma coisa. Recentemente estava tratando um rapaz que chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou seriamente pensando no divórcio. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: eu descobri que o meu casamento já não é mais bom para mim. Aí eu virei para ele e falei: e quando é que alguém disse para você que casamento tem que ser bom para você? Casamento de crente não tem que ser bom para a gente, tem que ser bom a Deus. Se é bom para Deus e ruim para você, vai em frente, meu amigo, porque Deus te casou para que seja bom e conveniente a Ele, e não a você. Ai, quero casar para ser feliz, pastor. Doce ilusão. No cristianismo a gente casa para honrar a Deus e fazer com que a nossa relação ela seja conveniente a Deus e não a mim. Eu dou meu sobrenome para uma outra pessoa, não para que eu seja a pessoa realizada, mas para que Deus seja honrado. Aí eu me sacrifico, aí eu vou sangrar na relação, aí eu vou perdoar e ser perdoado, aí eu vou ser tratado na minha vida. Isso é casamento. Ele pastor, mas só que a gente vive numa época que casamento tem que ser bom para a gente também. Eu falei: pois é, você é fruto da época, não fruto do evangelho. Porque quem entendeu o evangelho, as nossas relações, elas não têm que ser convenientes a nós. Elas têm que ser convenientes a Deus. Elas precisam honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Então a minha relação com a minha mulher, a minha relação com os meus filhos comigo, elas precisam ser convenientes a Deus e ao evangelho. Deus está sendo honrado nesta relação de amor e de sacrifício mútuo? Sim. Então aqui nós encontramos o padrão bíblico do relacionamento. Todos aqueles que nos amam, a todos aqueles que nos amam, enviamos saudações. Relacionamento, na perspectiva cristã, é um movimento de amor e não de interesse. É por isso que hoje em dia os relacionamentos dessa juventude, eles são cada vez mais furtivos e descartáveis. Eu não sei se você já viu. Eu fico até surpreso aqui na nossa igreja como assim, o chicletinho e a chicletinha, eles aparecem na igreja juntos no domingo seguinte eles estão se odiando, se bloqueando, se cancelando. Aí você fala: o que aconteceu? É porque é gente que está se relacionando na perspectiva daquilo que é interessante para mim. Aí na primeira frieira, no primeiro pé de atleta, ou no primeiro mau hálito, o indivíduo vai dizer assim: não é bom para mim. Por isso que a gente vive a era do cancelamento, gente. Por isso que a gente vive a era do se não é bom para mim, eu cancelo. O cancelamento é a excomunhão de uma sociedade secular. O cancelamento é a excomunhão da religião secular. O cancelamento é a excomunhão de indivíduos que se relacionam a partir do interesse. O cristianismo não é um cristianismo de cancelamento. O cristianismo é um movimento que nos ensina a nos relacionar em amor. Não é o que eu tenho para receber, é como eu vou servir e como é que eu vou me sacrificar em prol desta pessoa. Agora, a gente precisa entender algumas coisas. Porque isso que eu estou falando pode parecer contraditório com aquilo que o Bruno falou a semana passada. Porque o Bruno na semana passada falou assim: olha, falso mestre, cancela mesmo. O Bruno na semana passada disse
claramente para a gente, se eu puder traduzir para você o que o Bruno pregou, ele disse: falsos mestres na igreja precisam ser cancelados. Olha comigo de novo no versículo 9, ele diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. A igreja de Creta era uma igreja que estava sendo invadida por um grupo de pessoas que não faziam parte da fé cristã. Gente que tinha cara de crente, gente que tinha linguajar de crente, gente que se vestia que nem crente, gente que tinha sotaque de crente, gente que tinha todas as idiosincrasias dos crentes. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: esse não é crente. Esses indivíduos que chegam com essa pompa teológica, esses judeus, falsos mestres, que vêm dizer, e aí vão começar a discutir coisas controvérsias, o calvinismo e o arminianismo, a eleição e o livre-arbítrio, isso ou aquilo, as genealogias, fulano é filho de ciclano, que é filho de beltrano, que é filho de outro. Esse não é crente, está dizendo o apóstolo Paulo. E aí, este não crente, este indivíduo que vem com cara de crente, que vem com jeito de crente, mas que nega o poder de Deus pelas suas ações e pelo seu espírito faccioso, esse tem que ser cancelado mesmo, pelo bem das relações de amor que a igreja precisa promover. Porque faz parte do processo de proteção das relações de amor verdadeiras da igreja, cancelar os que são falsos. Por isso, essa é a primeira lição sobre relacionamentos que a passagem está nos dando aqui. Se você quer se relacionar biblicamente com outras pessoas, rejeite aqueles que são falsos. Rejeite os falsos mestres, ou aqueles que têm cheiro de crente, cara de crente, mas não têm vida de crente. E meus irmãos, isso é preocupante por uma razão muito simples. Nós vivemos uma época que a gente abre a nossa intimidade para... Aí a gente não fica mais surpreso, não deveria ficar surpreso, porque a gente se quebrou num determinado relacionamento, porque abrimos a nossa intimidade, abrimos a nossa casa, abrimos a nossa vida de maneira absolutamente restrita para pessoas que não são dignas disso, para pessoas que são falsas, para pessoas que têm cara de crente, têm linguajar de crente, mas nunca experimentaram transformação. Aí a pergunta que se levanta então é: pastor, como é que eu vou saber discernir se alguém é de verdade ou é de mentira? Como é que eu vou discernir para quem que eu vou abrir a minha vida ou vou fechar a minha vida? Para quem eu vou dar um grau de intimidade, para outro que eu vou dar menos grau de intimidade? Semana passada, o Bruno já tinha dado a receita. Versículo 10 e versículo 11. Versículo 10 especialmente: quanto àquele que provoca divisões, quanto àquele indivíduo faccioso. Eu não sei se você já viu aquele tipo de gente que procura a gente para ficar falando mal dos outros. Aquele tipo de gente que vem para a gente só para ficar falando mal do pastor, da igreja, não sei do quê. Gente que tem a linguagem do inferno. Eu já falei isso N vezes, mas tem uma figura que eu gosto muito, que ilustra aquilo que é a igreja evangélica brasileira hoje. Gregório de Matos Guerra, um autor da literatura brasileira, ele fala da mocreia da sacada. O que eram as mocreias da sacada na antiguidade? A mocreia da sacada, na época, no passado, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia esses nossos meios de comunicação onde a gente fica falando mal uns dos outros. Então, o que acontecia? Dizia o Gregório de Matos Guerra: as mocreias iam para as sacadas e ficavam olhando o movimento na rua. Você viu? Fulano entrou na casa do fulano. E que não sei o quê, está tendo uma festa na casa, ficava olhando.
As mocreias, dizia o Gregório de Matos Guerra. As mocreias da sacada. Aí ficava falando mal da família das pessoas nas cidades, que as cidades eram pequenas, tinham lá uma pracinha, a mulherada subia na pracinha, dizia o Gregório de Matos Guerra. E as mocreias da sacada ficavam falando da vida das pessoas na cidade. Hoje não existe mais mocreia da sacada, existe mocreia do WhatsApp. Mocreia do Instagram. Mocreio do WhatsApp. Mocreio do Instagram. A gente sabe quem é de verdade e quem é de mentira pela maneira como essa pessoa se refere a outras. Se você vê alguém que está muito dado a ficar falando mal das pessoas por aí, se você vê alguém que está muito dado a ficar queimando de graça, assassinando reputações, de graça, cuidado. Porque aquele Zé, aquela Maria que vem falar do Pedrinho para você, é quem vai falar de você para o Pedrinho. Porque esse indivíduo que provoca divisões, ele é instrumento de Satanás. Nós ouvimos isso na semana passada, eu não vou repregar o sermão que o Bruno pregou aqui excelentemente. Esse que provoca divisões, ele é o diabo nas nossas casas, nas nossas famílias. Ele é o diabo no nosso Instagram. Ele é o diabo falando coisa e promovendo ruptura, onde Deus está dizendo, eu quero que haja amor. Essa é a primeira forma de identificar uma pessoa que não merece a nossa intimidade, não merece a nossa abertura de portas, não merece o churrasco na nossa casa, não merece estar sabendo das nossas coisas de ordem familiar. Esse tipo de gente a gente cancela. Pelo bem dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos, da nossa igreja. Como é que eu vou saber se alguém não é digno do meu relacionamento, da minha intimidade, pastor? Primeiro, ele é alguém que provoca divisões. Segundo, ele é alguém que não ouve. E agora vai pegar para mim e para você. Porque você deve estar até agora pensando, pastor, por enquanto eu estou ileso. Eu não estou falando mal de ninguém por aí, não estou fazendo edital de proclamas da vida dos outros por aí, eu não estou fazendo nada. Só que o problema é que o texto continua dizendo que, quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez, depois disso, rejeite-o. O texto está dizendo para a gente que este indivíduo que não ouve advertência, não sei se você já viu esse tipo de gente que você chega e fala, ô fulano, pondera essa determinada situação da tua vida, pondera isso, calma, tenha calma. Os jovens, eles têm uma expressão que eu acho sensacional, eles falam dos emocionados. Fulano é um emocionado, que não é o cara que não pensa antes de agir. Ele não consegue discernir as suas ações. E essas risadas são as risadas da identificação. Então, o indivíduo não pensa. Aí chega o pastor, chega o líder, chega alguém mais maduro, chega uma pessoa experiente e fala, filho, calma. Não, pastor, veja bem, porque senão não sei o quê, e se quebra na vida. Cuidado com esse inconsequente. Cuidado com esse que não consegue ouvir conselho. Cuidado com esse que acha que não tem ninguém a ensinar nada para ele. Cuidado com esse sabichão, porque, meus irmãos, alguém que não consegue ouvir advertências, em última análise, é o arrogante. Ainda que ele não levante o nariz, que diga que ele é o máximo. Alguém que não tem condições de ouvir outra pessoa e aprender na sabedoria do próximo, é o indivíduo que se acha. De maneira silenciosa. Mas o problema desse indivíduo é a arrogância, o orgulho. E foi justamente isso que derrubou Satanás do céu. Já teve a oportunidade
de se sentar com um parente e ter aquela sensação de que aquilo que você está falando entra aqui e sai aqui? Sabe o que a palavra de Deus diz, como você deve agir com esse? Eu sei que é duro. O texto diz, rejeite-o. Fala uma, fala duas. Depois disso, rejeita. A igreja faz isso, como falou o Bruno na semana passada. Existe um movimento disciplinar, orientado por Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, que diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só, e repreende o irmão. E se ele te der ouvidos, note, se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão, reestabeleceu a comunhão, reestabeleceu a humildade de ouvir, restabelece a relação, restabelece o link, a comunicação, restabelece o relacionamento. Agora, se ele não te ouvir, leva uma ou duas ou três testemunhas, para que todo o relato fique comprovado. Isso e convida ele às falas novamente, segunda vez. Se ele não ouvir vocês, que ele seja levado à igreja e seja repreendido pela igreja. E se ele não ouvir até a igreja, trate-o como gentil e publicano. Rejeite-o. Porque ele tem cara, ele tem linguajar, ele até toma banho para ir para a igreja no domingo, mas ele não tem um coração regenerado. Ele não é digno da minha e da sua intimidade. Fecha a porta na cara deste indivíduo. A expressão aqui que aparece no versículo 9, a expressão evite, ela é uma expressãozinha grega muito, muito interessante, que ela traz essa ideia de você virar as costas. Vira as costas. Essa expressão rejeite tem a ideia de colocar à margem. São duas palavrinhas que têm a mesma preposiçãozinha ali no início. Essa ideia de alguém que vira as costas, alguém que fala, quer saber de uma coisa? Coloca no ostracismo. Esse tipo de gente que não é humilde o suficiente para ouvir, e esse tipo de gente que tem espírito faccioso, delete da sua vida. Ah, pastor, mas é o meu cunhado. Deleta. Ah, pastor, é minha irmã. Deleta. Isso quer dizer que eu não posso mais nem ir lá cumprimentar. Cumprimenta, mas não abre a tua vida para ela. Cumprimenta, mas não vai dizer que tua mulher está grávida antes de avisar a família, que senão a tua vida vai estar na página da Folha de São Paulo no dia seguinte. A gente não tem esses parentes assim? Cuidado com eles. Cuidado com o Zé Fifi, com a Maria Fifi, com o mocreio do WhatsApp e a mocreia do WhatsApp. Para o bem de relações saudáveis, oriente as suas relações a partir desses princípios. Aí depois o apóstolo Paulo vai falar de gente boa. Ele vai saudar o pessoal que é gente boa. E ele vai dizer assim, versículo 12, ele vai apresentar os seus planos futuros. Ele vai dizer assim, quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Note que, enquanto tem gente que a gente faz questão de colocar à margem, o apóstolo Paulo está dizendo, tem outros tipos de pessoas que a gente faz questão de ter perto da gente. Tito, faça todo o esforço possível para vir me encontrar em Nicópolis, porque eu vou passar ali o inverno. Vem me ver, cara, porque você é importante para mim. Eu quero te encontrar, Tito. Eu quero te ver, Tito. Enquanto tem gente que a gente deleta, tem gente que a gente abre cada vez mais. Enquanto tem gente, a mocreia do WhatsApp, a gente bota a margem e fala, eu não vou abrir minha vida para essa pessoa nem a pau. Para outros a gente diz assim, vem, seja bem-vindo. Porque você me abençoa. Porque você é uma bênção para mim. Faça todo o esforço para vir para perto.
Faça todo o esforço possível para estar perto de mim. Vamos comer um churrasco juntos. Vem para dentro da minha casa. Eu quero você perto de mim porque nós fomos criados para esse compartilhamento da vida. E quando a gente encontra gente assim, gente que nos abençoa, gente que faz diferença na nossa vida, aí a gente abre a casa, a gente passa o café, a gente faz o bolo de fubá, a gente assa o churrasco, a gente faz tudo que crente normalmente faz. Porque se tem uma coisa que é dádiva do Senhor para nós, meus irmãos, é o privilégio de poder compartilhar a vida, compartilhar as nossas vitórias e as nossas derrotas com gente que realmente faz diferença na nossa vida, né? Como é gostoso ter gente que a gente fala assim, essa pessoa é mais do que um contato no WhatsApp, do que um contato no Instagram. Essa pessoa me abençoa de maneira profunda. E a igreja é esse celeiro onde relações desse tipo precisam surgir. Aqui na Igreja Batista Urbana a gente fala muito sobre essa questão de relacionamentos. A gente quer que a Igreja Batista Urbana seja o lugar onde você encontre outras pessoas que no final das contas vão ser amizades espirituais que vão tocar o teu coração e a tua alma, vão te abençoar e você vai abençoar essas pessoas. Tem gente que eu boto longe, mas tem gente que eu trago para perto. Tem gente que eu quero perto de mim. Tem gente que eu coloco dentro do meu coração. O faccioso, o fofoqueiro, eu deleto. Agora, gente que me abençoa, os parceiros de ministério, esses eu não somente trarei para perto. Versículo 13, providencie tudo que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Note que, no que diz respeito ao faccioso, Paulo diz assim, deleta. No que diz respeito aos companheiros de ministério, gente que compartilha os mesmos interesses que eu, que tem o mesmo propósito que eu, ele diz, providencie tudo para que nada lhes falte. Sirva esses indivíduos. Coloca a tua vida à disposição dessas pessoas assim. Encontrou gente boa, encontrou gente do bem, encontrou gente que faz diferença na vida, encontrou gente que honra o Senhor, encontrou gente que tem os mesmos propósitos que você, encontrou gente que fala assim, você também. É assim que Fernando Pessoa diz que começa uma grande amizade. Quando alguém vira pra gente e fala assim, você também. Fulano vira e fala assim, sou São Paulino, o outro fala, você também? Começou uma amizade ali, diz o Fernando Pessoa. Eu amo o reino de Deus. Você também? Começou uma amizade ali. Eu amo estar com pessoas e ajudar as pessoas. Você também? Começou uma amizade ali. Fernando Pessoa nos diz que a amizade começa quando a gente diz, você também? Você também ama o reino? Você também ama as pessoas? Você também tem o desejo de servir o Senhor? Você também é parceiro na obra? Note que o apóstolo Paulo está citando os seus parceiros de ministério. A gente não sabe muitas informações sobre Ártemas e sobre Zenas, que era o jurista ou o advogado, algumas versões traduzem assim, mas a gente sabe quem era Tíquico e a gente sabe quem era Apolo. Tíquico foi pastor da igreja de Colossos e Apolo foi um pregador itinerante. Ele aparece lá em Atos no capítulo 18 como um homem que era poderoso no falar, pregava o Antigo Testamento com muita competência. Formado na Harvard da época, na Universidade de Alexandria. Um homem muito capaz, parceiro de ministério do apóstolo Paulo, tinha o mesmo interesse de ver as pessoas sendo abençoadas. Aí o Tito diz assim, filho, para esses, a gente abre a vida, a gente traz para perto, com esses a gente serve, esses a gente providencia tudo para que nada lhes falte. O faccioso deleta, o parceiro serve, o parceiro ame, o parceiro traga para perto.
Compartilha da mesma fé? Compartilho. Ah, você também já entregou tua vida a Jesus? Você também? Você também quer ver Jesus sendo honrado? Você também? Uma das coisas que a gente fala para o pessoal que está chegando como novos membros aqui na nossa igreja, é que a gente fala assim, vai servir aí. Porque é justamente nesse ambiente que a gente fala assim, que eu vou servir numa área da igreja, num ministério, vou servir em alguma coisa, num evento que a igreja está promovendo, alguma coisa assim, aí a gente fala assim, ah, você também gosta de música? Ah, você também gosta de tecnologia, de mídias? Você também gosta de receber pessoas na recepção? Você também gosta de criança? Você também gosta de ter gente na tua casa? Aí começa relacionamento bíblico e saudável. Ah, você também? Sirva-se. Garanta que nada lhes falte. Por fim, versículo 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Agora o apóstolo Paulo virou para o círculo mais íntimo. Alguns vão dizer que são os crentes da igreja de Creta. Eu acho difícil que seja. O apóstolo Paulo provavelmente está falando aqui daqueles que são os chamados amigos íntimos. Os nossos. Aquele que a gente fala, é meu camarada, é meu amigo, aquele íntimo. E deixe-me dar uma receita para você, meus irmãos, de como o Senhor Jesus Cristo estabelecia as suas relações. Ouça isso. O Senhor Jesus Cristo, ele se dirigia à multidão. Esse era o movimento relacional mais distante do Senhor Jesus. As multidões o seguiam. O público abrangente o seguia. Mas além da multidão, o Senhor Jesus Cristo tinha 120 discípulos que ele enviou, que estavam um pouco mais perto. Além desses 120, ele tinha os 70. O grupo dos 70 que ele enviou anteriormente, dos 120. Depois desse grupo dos 70, ele tinha os 12, que eram os apóstolos. Aqueles, os mais íntimos. Dentro desses 12, tinham 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João. E dentro desses 3, só tinha um amado, o apóstolo João. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para a gente em termos dos nossos relacionamentos? Era o apóstolo João que reclinava a cabeça sobre o peito do Senhor Jesus quando ele está celebrando a última ceia. Não sei se você lembra dessa cena, lá em João, no capítulo 13. É só o apóstolo João que tem acesso a esse nível de intimidade. Não abre tua casa para 200, abre tua casa para 2, para 4 no máximo. Porque Jesus tinha um só amado. Ele tinha 3 próximos: Pedro, Tiago e João. Era com eles que o Senhor Jesus Cristo ia para as vigílias. Era com eles que o Senhor Jesus Cristo passava os maus e os bons bocados. Além dos 3, tinha os 12. Os 12, 70. 70, 120. 120, a multidão. Aprenda a encontrar quem é o teu discípulo amado. Aprenda a encontrar quem são os 3 do teu grupo mais íntimo. Aprenda a encontrar quem é o grupo dos 12 amigos. Aprenda a encontrar quem são os 70. Aprenda a encontrar quem são os 120. E aprenda a encontrar quem é a multidão. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando o apóstolo Paulo está dizendo quanto aos nossos, ele está falando desse grupo mais íntimo. Eu diria dos 12 para cá. Esses daqui são aqueles que já se provaram amigos, que já não há mais nenhum tipo de desconfiança no processo.
Aquele que eu sei que posso contar. Sabe aquele tipo de gente que você fala assim, eu tenho 1 ou 2 ou 3 pessoas que eu sei que eu posso contar? Esses são o quanto aos nossos. E o apóstolo Paulo, ele é um tanto duro com esses mais próximos. Ele diz assim, que eles aprendam primeiro a dedicar-se às boas obras. Aí você deve estar pensando, mas o que dedicar-se às boas obras tem a ver com relacionamento? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Porque ele está dizendo, se esses são indivíduos que praticam boas obras, cuja vida ela está dedicada em fazer o bem em serviço, e eles querem suprir as necessidades diárias do povo e de outras pessoas, e que eles têm um motivo de ser, e têm um propósito para serem produtivos. Então, quanto a esses daí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses daí, você traz para perto e não larga. Você faça questão deles. Esses daí, você bota aqui do lado e guarda o coração, bota eles dentro do coração. Agora eu quero dar uma palavra final para vocês. Sabe por que a gente desaprendeu de se relacionar? Porque a gente tem medo de se machucar. Sabe por que a gente prefere escolher o namorado e a namorada via Instagram e via Tinder? Porque é fácil deletar se alguma coisa der errado. Sabe por que a gente criou escudos em nossos corações e na interioridade da nossa alma? É porque, em última análise, a gente está muito preocupado com o nosso bem-estar. E aí a gente fala assim, se eu abrir a minha vida desse jeito que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, quanto aos nossos, traz para perto esse pessoal que é dedicado, que faz boas obras, essa turma que está interessada em fazer o bem, gruda neles. A gente não faz isso, sabe por quê, em última análise? Porque a gente está preocupado que eventualmente a gente pode se machucar. Porque acredite, são essas pessoas que têm um lugar no nosso coração que de fato podem machucar a gente de maneira mais profunda. Não é a multidão que machuca Jesus quando grita Barrabás. É Judas, um dos seus discípulos, que beija o seu rosto e lhe vende por 30 moedas de prata. Esse é o que machuca. Esse é o que fere. Mas eu vim dizer uma coisa para vocês, muito simples. Se você não estiver disposto a assumir o risco da ferida, você estará fadado e fadada a viver uma vida fria, sem sabor, porque você nunca vai ter ninguém perto de você. Se você não assumir o risco de ser traído, como assumiu o risco Jesus, se você não assumir o risco de ser levado para a cruz, como assumiu Jesus, se você não assumir o risco de ser cancelado, como foi cancelado Jesus, se você não assumir o risco de ser alvo da fofoca e da maledicência, você nunca vai chegar nisso que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito. Porque só vive isso quem é semelhante a Jesus e fala, pode arrancar o pedaço, mas eu prefiro viver uma vida de relações perfeitas, de relações profundas, assumindo o risco da ferida, do que colocando um escudo no meu coração e na minha alma, e insensibilizando-me de maneira completa, e viver uma vida fria, viver uma vida calculista, viver uma vida absolutamente sem sabor. Jesus, ele nos ensina que é melhor assumir o risco da traição para viver relações verdadeiras do que se fechar e ser o insensível que não ouve, ser o insensível que não vive relação, ser o insensível que não anda perto de outras pessoas, que não se dedica à prática de boas obras, que não supre necessidades dos próximos, que não produz nada de bom para o reino de Deus.
Essa vida, ela é uma vida que nos convida a assumir riscos. E você deve estar pensando, pastor, eu sei disso porque eu já fui traído. Meu marido fez isso comigo, minha esposa fez isso comigo. Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meu filho, minha cunhada, meu cunhado, minha nora, meu genro. Pastor, isso eu estou vivendo na pele. A pessoa que eu mais abri o coração foi a pessoa que mais me feriu. Eu vou dizer para você, bem-vindo ao cristianismo. Que bom que você abriu o coração, continua abrindo o coração, agora derrama perdão. Porque quando o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, perdoa-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem. Ele está falando dos seus algozes. Ele está falando das pessoas que lhe feriram. Quando Ele diz, perdoa-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem, Ele não está falando só dos soldados. Ele está falando de Judas. Ele está falando de Pedro que lhe negou. Ele está falando dos 12 que sumiram na hora que o cinto apertou. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Hoje talvez seja o dia que Deus está te chamando para você perdoar aquela pessoa que está perto de você. Para você derramar perdão. Para você falar, Senhor, eu não vou mais contar como ofensa. Senhor, eu não vou mais assumir, eu não vou mais ficar querendo esfregar na cara dessa pessoa aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. Senhor, hoje é o dia da minha libertação. Pela via do perdão, porque hoje eu entendi que para eu me relacionar com as pessoas nesse mundo, se eu vou abrir a minha alma e viver relações bíblicas profundas, abençoadoras, eu preciso assumir o risco, como o teu filho assumiu o risco. Aí hoje chegou o dia de falar, Senhor, me ajuda a perdoar aquela pessoa que me feriu. Me ajuda a nunca mais levantar a ofensa contra o meu ofensor. Me ajuda a não ficar mais reivindicando o dano e a ferida. Porque, meus irmãos, perdão não precisa de pedido de perdão para acontecer. A pessoa que te feriu, a pessoa que me feriu, ela não precisa chegar para mim, para você e falar assim, me perdoa, eu reconheço que eu te fiz mal. Cristãos dizem, Senhor, perdoa. Está perdoado em nome do Senhor Jesus. É uma decisão que a gente toma e entrega as nossas feridas, entrega as nossas angústias, entrega as nossas mazelas e fala assim, Senhor, disso tu tratas. No que diz respeito a mim, eu nunca mais vou levantar a ofensa contra o meu ofensor. Foi justamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, por mim e por você. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, o Senhor Deus disse sobre as minhas ofensas e as suas ofensas isso. Eu nunca mais levantarei contra eles o pecado deles. Isso é perdão bíblico. Isso é perdão cristão. Se eu digo, eu te perdoo, eu estou dizendo, eu nunca mais vou levantar esta ofensa contra você, porque foi justamente isso que Deus fez comigo, fez por mim em Cristo Jesus. Pastor, qual que é a receita de relacionamentos de amor? Qual que é a receita dos relacionamentos bíblicos? Qual que é a receita de se relacionar? É abrir-se para o risco de ser ferido, e caso tenha sido ferido, é liberar perdão. Caso tenha sido ferido, é abrir um movimento de perdão e de reconciliação. Uns eu deleto, outros eu trago para perto, outros eu guardo no coração, mas acima de qualquer coisa, para que isso aconteça, eu preciso assumir o risco. Eu preciso dizer, eu não vou colocar bloqueios no meu coração, visando só o meu bem-estar. Hoje o Senhor está chamando a mim e a você
para que a gente tome uma decisão diante de Deus, falando: Senhor, tem essa pessoa aqui que eu preciso tratar, que eu preciso estabelecer reconciliação, que eu preciso dizer: esta pessoa precisa receber da minha parte perdão, ainda que não tenha pedido perdão. Hoje o Senhor chama a mim e a você para a gente fazer isso. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a nos relacionar. Obrigado porque a gente pode experimentar reconciliação. Obrigado porque somos advertidos, em primeiro lugar, a ter cuidado com aquele tipo de gente facciosa, com aquele tipo de gente que eventualmente nos fere, com aquele tipo de gente que não está preocupado com o bem comum. Ajuda-nos a identificar esses indivíduos. Ajuda-nos a nos proteger de tais. Ao mesmo tempo, Pai, nos ajuda a trazer para perto o nosso amado, a nossa amada, os 3 amigos íntimos, os 12 próximos. Ajuda-nos, Senhor, a identificar esses ambientes de relacionamento. E, Pai, se estamos fechando o nosso coração para nos relacionar com os nossos irmãos e irmãs, por causa de um zelo egoísta de não sermos machucados, nos mostra claramente o Teu Filho, que assumiu as feridas para que pudesse se relacionar conosco, que assumiu a dor, a possibilidade da cruz, para poder se fazer próximo de nós. E, Pai, se há alguém aqui nesse lugar que precisa de restauração, precisa de tratamento da alma, precisa de libertação essa manhã, Pai, convence, sopra o Teu Espírito nessa alma, que haja renovo, que o orgulho, que a angústia, que esses sentimentos que não são Teus, eles sejam tratados por Ti, e que hoje haja decreto de perdão, que hoje haja decreto de reconciliação, que hoje haja decreto de um novo capítulo, que o marido volte à sua esposa, que o pai volte ao seu filho e o filho volte ao seu pai, que o sogro volte ao genro e à nora, que a sogra volte aos filhos, que o avô volte ao neto, que haja, Pai, restauração e reconciliação, porque precisamos da graça e precisamos da paz que brotam do Evangelho. Nós oramos no nome dele. Amém.